Em meados do século XIX, os Estados Unidos estavam divididos em dois países que ainda insistiam em usar o mesmo nome. De um lado, o norte industrial, abolicionistas com fábricas, ferrovias e uma economia baseada no trabalho assalariado, liderado por Abraham Lincoln. Do outro, o sul agrário, dependente da escravidão, das plantações de algodão e de uma elite rural que não aceitava abrir mão desse sistema, liderado pelo presidente confederado Jefferson Davis. Durante anos, a tensão ficou presa em discursos, leis e ameaças. Em 1861, ela finalmente se transformou em guerra. Primeiramente, era uma guerra de linhas de infantaria, baterias de artilharia, cargas de cavalaria e cidades sitiadas. Mas, à medida que os anos passavam, um segundo mapa começou a se desenhar, um que não aparecia nos jornais da época com a mesma força, o mapa dos prisioneiros de guerra. A cada batalha, milhares de homens eram capturados como prisioneiros. No início, Norte e Sul ainda tentavam manter um certo código de honra. Havia trocas de prisioneiros, acordos temporários, combinações para repatriar oficiais. Mas a troca de prisioneiros na Guerra Civil Americana foi praticamente encerrada em 1863 por dois fatores decisivos. O primeiro foi a questão dos soldados negros da União. Depois da proclamação de emancipação, o Norte passou a enviar tropas compostas por homens negros. A Confederação se recusava a reconhecê-los como soldados legítimos e queria tratá-los como escravos fugitivos, passíveis de punição ou execução. O governo da União respondeu que, se todos não fossem incluídos, brancos e negros, nenhuma troca seria feita. Esse impasse travou o sistema. O segundo fator foi o cálculo militar do comando da União, especialmente de Ulysses Grant. Ele concluiu que trocar prisioneiros devolvia ao Sul soldados experientes que a Confederação não tinha como repor, enquanto o Norte possuía mais população e infraestrutura para substituir suas perdas. Assim, militarmente, interromper as trocas enfraquecia o exército confederado. Com o fim das permutas, milhares de prisioneiros passaram a se acumular nos dois lados. No sul, onde já faltava comida, abrigo e remédios, a superlotação levou ao surgimento de campos de prisioneiros. Os combatentes capturados deixaram de ser apenas um problema logístico e se tornaram um peso crescente, acumulado em depósitos improvisados, armazéns e fazendas adaptadas às pressas. Assim como muitos soldados da época que viam a captura como uma espécie de sobrevida, pior que o fronte, mas melhor que uma bala de canhão, milhares de homens da União entraram em campos confederados, acreditando que, se ficassem quietos e esperassem, a guerra acabaria antes deles. A Confederação não estava preparada para isso. Faltava comida para as próprias tropas, faltava trilhos, faltava roupa, faltava tudo. Ainda assim, era preciso encontrar um lugar para concentrar esse volume crescente de inimigos capturados, longe das linhas de frente e perto o suficiente de uma ferrovia para recebê-los em massa. Um dos lugares escolhidos foi no interior da Geórgia, uma área quase vazia, com poucas casas, alguns campos, um trecho de trilho ao lado e floresta em volta. Ali tomaram a decisão de cercar um pedaço de terra com troncos de madeira e transformá-lo em um campo de prisioneiros. Inicialmente, o nome do campo era Sumter, mas ficou registrado na história como Andersonville. O local era um pântano natural e plano, com solo pobre e uma única fonte de água, um pequeno riacho que fluía através do centro da propriedade. Em janeiro de 1864, as obras começaram, com escravos cavando a vala e derrubando as árvores para a construção de uma prisão que abrigaria 10.000 prisioneiros. Os pinheiros foram cortados em pedaços de 6,7 metros de comprimento, com 1,5 metro enterrado e 5,2 metros acima do solo. Os escravos usaram machados largos para aplanar todos os lados, de modo que os prisioneiros não pudessem ver o exterior da prisão. A paliçada foi construída com dois portões, o portão sul e o portão norte. Quando a muralha de toras foi concluída, na terceira semana de março, havia 80 guaritas a intervalos de 36 metros em um espaço de cerca de 6,7 hectares, ou 16,5 acres, elevadas o suficiente para que os sentinelas vissem todo o interior do campo. Dentro da prisão existia um limite chamado Linha da Morte. Era uma faixa marcada por estacas, com cerca de 5,8 metros de largura. Qualquer prisioneiro que cruzasse essa linha ou parecesse tentar cruzar, podia ser morto a tiros pelos guardas nas torres. Isso criava um anel de terra vazio ao redor de todo o campo, um espaço que ninguém usava. Entre a paliçada e o interior do campo havia em alguns trechos um fosso ou base rebaixado na parte de fora onde os troncos eram fincados, reforçando a estrutura e dificultando escavações junto à cerca. O plano original previa a construção de barracões e quartéis para abrigar os prisioneiros.
Mas, quando os primeiros homens chegaram, o campo era apenas cerca ao redor de um pedaço de terra. O capitão Henry Wurst, um imigrante suíço ferido em combate e com dificuldades para andar, foi nomeado o oficial comandante encarregado do interior do campo. Ele se tornaria, para os prisioneiros, o rosto da tirania e do sofrimento. Mesmo com a prisão inacabada, o primeiro grupo de prisioneiros, composto por 500 pessoas, chegou em 25 de fevereiro. Logo no início, havia escassez de alimentos e equipamentos. Antes que as autoridades pudessem controlar a situação e organizar a prisão adequadamente, o local foi inundado por um fluxo incessante de prisioneiros, cerca de 400 chegando diariamente. Muitos haviam sido transferidos de Richmond, onde, apesar das dificuldades, existia alguma estrutura. A comida e os recipientes para armazenar as rações eram escassos. Os prisioneiros estavam desesperados para saber como receber as rações. Não existia recipientes, exceto por pequenas latas de café, e muitos nem isso tinham. Alguns tiravam a comida dos chapéus, misturando fubá, ervilhas e carne. Outros rasgavam a manga da camisa, amarravam um barbante em uma das pontas e tiravam a comida. E outros ainda a colocavam em um canto da blusa. Durante o mês de março, as rações consistiam em fubá, feijão e, ocasionalmente, uma porção de carne. Conforme os prisioneiros continuavam a chegar, essa ração foi diminuindo gradualmente. Os prisioneiros foram divididos em destacamentos de 270 homens e subdivididos em 3 companhias de 90 homens cada, com um sargento no comando. Eles recebiam suas rações através do sargento, que as distribuía de forma mais igualitária possível. No final de março, restava apenas fubá e um pouco de sal. Os abrigos de Andersonville eram soluções improvisadas, feitas por homens famintos e exaustos que precisavam transformar pedaços de pano, galhos e sucata em alguma forma mínima de proteção. O termo que eles usavam era shebang. Um shebang não tinha padrão, não seguia regras, era simplesmente o que cada prisioneiro conseguia erguer com o que tinha. Eles olhavam para o terreno aberto, quente e sem sombra, e percebiam que não havia nada, só chão de terra. A única maneira de se proteger era construir algo por conta própria e rápida. A construção mais frequente era a tenda de cobertor. 2 paus eram enfiados no chão, às vezes apoiados com pedras ou com nós improvisados. Entre eles, um cobertor era esticado, formando um triângulo baixo. Era tão baixo que os homens precisavam entrar de joelhos ou deitar. Alguns prisioneiros tentavam impermeabilizar o tecido, esfregando gordura, resina ou barro, mas quase nunca funcionava. Quando chovia, a água atravessava o pântano e caía em gotejamento constante. Em dias de sol forte, o cobertor virava uma placa quente que abafava o ar lá dentro. Alguns faziam abrigos de madeira, pedaços de caixa, restos de barris e pequenos troncos trazidos por carroças de suprimentos ou achados perto do riacho. Quem conseguia um pedaço rígido podia transformar o shebang em algo mais parecido com uma parede, feitas com tábuas tortas e pedaços de caixa. O teto era coberto com cobertores e lona, o chão sempre de terra batida, às vezes forrado com folhas secas ou palhas que logo viravam lama. Alguns homens descobriram que cavar era melhor do que construir para cima. Eles faziam buracos rasos no chão profundos o bastante para agachar dentro e colocavam tábuas, galhos ou cobertores por cima, criando um teto improvisado. Com o campo superlotado, vários prisioneiros dividiam o mesmo shebang. Era comum encontrar 4, 5 ou até 6 homens dentro de uma tenda de cobertor, revezando espaços, encaixando-se deitados lado a lado como sardinhas, ou dormindo sentados, quando não havia espaço para esticar as pernas. Se um homem adoecesse, o shebang inteiro era contaminado. Com o tempo, os prisioneiros de diferentes regimentos, estados ou companhias se juntavam e organizavam seus abrigos próximos uns aos outros. Isso formava pequenos quarteirões dentro do campo. No auge da lotação, Andersonville era um aglomerado desordenado de cabanas baixas, tendas tortas, buracos no chão cobertos de panos e varas fincadas com cobertores pendurados. Planejar uma fuga era rotina e o último vestígio de esperança entre os prisioneiros. A liberdade estava a poucos metros, mas o confinamento havia destruído os corpos dos homens. A tática mais comum era a escavação de túneis. Alguns homens formavam grupos para cavar túneis, um esforço hercúleo considerando a saúde precária e a desnutrição. O objetivo era alcançar as florestas próximas. Uma vez fora da paliçada, a fuga continuava sendo quase impossível. O corpo do prisioneiro, debilitado pela fome, era o maior obstáculo. A retaliação dos confederados era rápida. Os prisioneiros, pegos tentando escapar, tinham suas rações negadas.
Eram acorrentados ou, em casos de maior insubordinação, mortos sumariamente pelos guardas. A alta taxa de mortalidade entre os prisioneiros fazia com que o descarte dos corpos fosse um procedimento negligente e apressado. Assim, prisioneiros fingiam estar mortos e eram levados, junto aos cadáveres reais, para a fileira de corpos fora dos muros. Quando a noite caía e a escuridão oferecia cobertura, os homens se levantavam e fugiam. Quando o capitão Worth soube disso, ele ordenou que todos os corpos retirados do campo fossem examinados por cirurgiões antes de serem levados para as valas. Apesar do esforço e do risco das tentativas de fuga, o sucesso era raro. Os registros confederados mostram que 351 prisioneiros, cerca de 0,7% de todos os detentos, conseguiram escapar, mas muitos foram rapidamente recapturados. O exército dos Estados Unidos lista apenas 32 como tendo retornado efetivamente às linhas da União. Dos restantes, alguns provavelmente simplesmente retornaram à vida civil sem notificar os militares, enquanto outros provavelmente morreram no caminho. A guerra civil não dava trégua, e o colapso nas trocas de prisioneiros significava que cada batalha vitoriosa da União resultava em mais prisioneiros sendo despejados em Andersonville. O campo rapidamente se tornou uma estatística de horror. A população saltou de forma insustentável, atingindo um pico de mais de 32 mil homens no campo. O espaço original, inadequado para 10 mil, operava com mais de 3 vezes a sua capacidade. O terreno de 6,7 hectares se transformou em um espaço reduzido de menos de 1 metro quadrado por homem. Não havia espaço para se deitar, sem encostar ou invadir o espaço do outro. O projeto de barracões foi completamente esquecido. Sob o sol causticante da Geórgia e as chuvas frias do inverno, os homens viviam em buracos cavados na terra ou em abrigos improvisados. Além das dificuldades existentes, os supervisores da construção do campo posicionaram instalações como a padaria e a cozinha da guarda em um trecho acima do único córrego que passava pelo campo. Os resíduos de graxa, restos de comida e o esgoto dessas instalações, incluindo as latrinas, eram despejados diretamente no riacho. Essa poluição acelerou a proliferação da desinteria e da febre tifoide, transformando o único recurso hídrico do campo em um condutor de doenças. A Confederação, com sua própria logística falida, fornecia rações mínimas, consistindo principalmente em farinha de milho não moído. A total falta de frutas e vegetais causou o escorbuto, a doença mais emblemática do campo. Ela fazia com que os dentes caíssem, as gengivas inchassem e feridas antigas se reabrissem, transformando os homens em corpos podres antes da morte. A taxa de mortalidade atingiu níveis aterradores. 100 homens morriam por dia, no auge do verão de 1864. Ao todo, mais de 13 mil homens morreram nos 14 meses de operação do campo. O sofrimento extremo corroeu a moral e a coesão social, transformando o campo em um ambiente que beirava a selvageria. O desespero e a ausência de lei transformaram a população de Andersonville em 2 classes de homens: os que lutavam para manter a dignidade e os que sucumbiam ao instinto animal. Assim surgiram os Riders, uma gangue que se formou e prosperou sobre o sofrimento dos mais fracos. Eles perceberam que, em um ambiente onde os guardas confederados só se preocupavam com a fronteira externa da prisão, o caos interno era a oportunidade perfeita para a sobrevivência e o lucro pessoal. Os Riders focavam em roubar o que era mais vital para os prisioneiros: as rações de milho. Roubar a ração de um homem debilitado era uma sentença de morte, acelerando a falência física da vítima. Eles usavam a força bruta e o terror para intimidar. Prisioneiros solitários, idosos ou enfermos eram alvos fáceis. Eles eram espancados com pedaços de madeira, depois saqueados de tudo o que tinha valor: casacos e cobertores, vitais contra o frio da noite, sapatos e qualquer item pessoal. Também arrancavam anéis, joias e dentes de ouro das vítimas. Em casos extremos, quando o roubo era resistido, os Riders não hesitavam em cometer assassinato. Os prisioneiros se viram obrigados a lutar contra a fome e contra os criminosos de dentro. O caos chegou a tal ponto que o campo estava à beira da anarquia total. A situação se tornou insustentável até mesmo para a administração de Henry Worth, culminando na formação dos Regulators, um grupo de prisioneiros organizados formado para impor a lei dentro da prisão. Eles apelaram ao capitão Worth para que permitisse um julgamento. Em um ato de justiça desesperada e sombria, os Riders capturados foram julgados por um júri de seus próprios companheiros. E com a permissão da Confederação, 6 dos líderes foram condenados e enforcados no acampamento.
Esse evento mostrou o ponto de colapso moral e a necessidade de ordem de um lugar onde a lei havia morrido. Devido à pressão e ao número esmagador de mortes, a paliçada foi expandida em junho de 64, adicionando mais 4,4 hectares de espaço. Em agosto de 1864, no auge do verão da Geórgia, quando o campo atingia o pico de sua mortalidade e o sol causticante apenas acelerava a desinteria, a única água disponível era o chorume contaminado do riacho, que funcionava como esgoto. Após uma forte tempestade, um raio atingiu o solo e uma nascente de água limpa irrompeu do chão. Os prisioneiros a chamaram de Fonte da Providência, vendo-a como um milagre divino. Foi um pequeno alívio contra a sede e a contaminação. A fonte surgiu na zona inacessível entre a linha da morte e a paliçada principal, mas os guardas acabaram permitindo o acesso. Em meados de 1864, a Guerra Civil havia entrado em sua fase final. A Confederação estava perdendo batalhas. O projeto separatista, dependente de uma economia em colapso e de uma logística falida, havia esgotado suas reservas humanas e materiais. O general William Tecumseh Sherman, uma das figuras militares mais importantes, controversas e decisivas da União, após tomar Atlanta, deu início à sua devastadora marcha para o mar. Sua estratégia era destruir a infraestrutura, cortar as linhas férreas e queimar colheitas, aniquilando a capacidade do Sul de sustentar o conflito. Nesse cenário de avanço, o que antes protegia a prisão de Andersonville, seu isolamento no interior da Geórgia, transformou-se em sua maior ameaça. O campo havia sido deliberadamente colocado longe das frentes de batalha, usando a distância como uma barreira natural contra as incursões da União. Agora, essa mesma distância estava sendo rapidamente eliminada pelo exército de Sherman. A presença iminente das forças da União fez com que Andersonville deixasse de ser um depósito de cativos esquecido para se tornar uma bomba relógio militar. O comando confederado sabia que a chegada de Sherman significava a insurreição imediata de mais de 30 mil prisioneiros, resultando em uma retaliação sangrenta contra os guardas. Para evitar uma revolta de massa e um banho de sangue, foi decidido evacuar os prisioneiros. Os prisioneiros sobreviventes, muitos deles mal conseguindo andar, eram forçados a se aglomerar perto dos portões. A prioridade era retirar o máximo de homens possível no menor tempo. O meio de transporte eram os vagões de carga, os mesmos usados para movimentar tropas e suprimentos, sem qualquer adaptação para passageiros. Os homens eram empurrados para dentro desses vagões de carga, superlotados e sem qualquer tipo de saneamento, ventilação ou conforto. A viagem se tornou uma extensão móvel das condições de Andersonville. Muitos sucumbiram à exaustão durante o percurso e morreram nos vagões. Os prisioneiros foram para outros campos localizados mais a leste e ao sul. Nessas novas prisões, embora a superlotação inicial pudesse ser menor, a escassez de alimentos e suprimentos, agora ainda mais escasso devido ao avanço de Sherman, garantia que o sofrimento continuasse. Com a guerra oficialmente encerrada e a Confederação rendida, as tropas da União finalmente chegaram ao local de Andersonville. O local estava quase vazio, mas era um testemunho irrefutável de horror. O cenário era uma paisagem de devastação sombria. No interior restavam os buracos dos shebanks abandonados, o pântano fétido e a cerca da linha da morte intacta. Ao lado da paliçada jaziam as vastas fileiras de sepulturas, muitas delas anônimas ou marcadas com tábuas frágeis. O horror de Andersonville não era o massacre em si, mas a escala metódica e diária das mortes por negligência. A tragédia do campo corria o risco de se tornar uma mancha anônima de 13 mil desaparecidos em combate. O que impediu esse apagamento histórico foi o ato de coragem de um jovem prisioneiro. Entre os cativos estava Dorothy Atwater, um soldado da União com caligrafia metódica que fora coagido pela administração confederada a registrar os óbitos, nome, regimento, causa da morte e a data de cada homem que sucumbia. Atwater percebeu que o comando confederado tinha a intenção de subestimar a escalada do desastre e possivelmente destruir os registros. Em um ato de alto risco, ele copiou toda a lista de óbitos em segredo, escondendo meticulosamente os papéis dobrados dentro de seu uniforme e da bota. Após a libertação, a lista de Atwater, com quase 13 mil nomes, foi o catalisador para o acerto de contas. Ao lado da renomada humanitária Clara Barton, que fundou a Cruz Vermelha Americana, ele organizou uma expedição ao campo. Usando os registros, Atwater e Barton supervisionaram a marcação e identificação individual de cada sepultura.
O trabalho foi tão metódico que, dos milhares de mortos, apenas cerca de 460 permaneceram desconhecidos. Atwater não apenas salvou uma lista, ele resgatou a dignidade e a identidade dos homens, garantindo que suas famílias soubessem de seu destino final. O custo humano de Andersonville, documentado em milhares de sepulturas, exigia uma prestação de contas. Com a Confederação derrotada, a nação buscou um alvo para responsabilizar pelos horrores. O capitão Henry Wirz, o oficial comandante ferido, tornou-se o foco da ira nacional. Ele foi preso e acusado de conspirar com altos oficiais confederados para prejudicar, ferir a saúde e destruir as vidas de prisioneiros federais. O julgamento militar, realizado em Washington, D.C., em 1865, foi um evento de grande repercussão pública. Ex-prisioneiros, ainda enfermos e visivelmente traumatizados, prestaram depoimentos gráficos e comoventes sobre a fome, a linha da morte e a crueldade da administração do campo. Wirz argumentou que era apenas um administrador local, um bode expiatório para a falência total do sistema logístico da Confederação, que não conseguia alimentar nem seus próprios soldados. Embora a conspiração com altos oficiais não tenha sido provada, a raiva e a indignação pública em todo o norte com as condições em Andersonville exigiam um apaziguamento. Julgado e considerado culpado por um tribunal militar, Wirz foi enforcado em Washington, em 10 de novembro de 1865. A execução encerrou o capítulo judicial principal, mas ele não foi o único indivíduo processado pelas atrocidades de Andersonville. Contrariando a crença comum, um segundo julgamento, menos conhecido, envolveu James Duncan, que trabalhava no escritório do intendente no campo. Duncan foi condenado por homicídio culposo por ter supostamente retido comida que deveria ser destinada aos prisioneiros. O destino de Duncan foi selado por uma ironia. Ele havia sido convocado para comparecer ao tribunal como testemunha de defesa do capitão Wirz, mas ao chegar para depor, ele foi imediatamente preso e acabou se tornando o segundo indivíduo formalmente condenado pelos crimes de Andersonville. Andersonville deixou de ser uma prisão para se tornar um memorial perpétuo e uma advertência atemporal. O local se transformou no Cemitério Nacional de Andersonville, onde as 13.000 sepulturas identificadas estão dispostas em fileiras. A área da paliçada é mantida como o Sítio Histórico Nacional de Andersonville, preservando os contornos exatos do confinamento. Ali o riacho ainda flui e a fonte da Providência ainda jorra. O local hoje abriga o Museu Nacional do Prisioneiro de Guerra, dedicando-se à memória de todos os prisioneiros de guerra americanos e em todos os conflitos. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você nos próximos vídeos.